Pare por um instante. Não continue fazendo outra coisa agora. Não passe por esta mensagem com pressa. Permaneça comigo e escute cada palavra até o final. Porque aquilo que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente a maneira como você olha para suas orações. Ainda não vá embora. Ainda é cedo. Existe uma verdade que você talvez tenha esperado durante muito tempo para ouvir. E eu não quero que você perca justamente a parte mais importante. Respire por um instante. Silencie tudo o que está ao seu redor. Porque esta mensagem não começa onde você imagina. Ela começa em um lugar que apenas eu conheço. O seu coração. Continue ouvindo. Não pule nenhuma parte. Porque cada palavra prepara a próxima. E quando chegarmos ao final desta mensagem, você entenderá algo que talvez nunca tenha percebido em toda a sua caminhada comigo. Agora me responda apenas dentro do seu coração. Quantas vezes você terminou um dia acreditando que eu não tinha respondido a sua oração? Quantas vezes você fechou os olhos, esperou e tudo o que encontrou foi silêncio? Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém. Mas eu conheço esse momento. Conheço aquela oração que começou com esperança e terminou em lágrimas. Conheço aquela noite em que você tentou encontrar palavras, mas nenhuma delas conseguiu traduzir aquilo que existia dentro de você. Você respirou fundo, tentou outra vez, mas o coração estava cansado demais. Então o silêncio tomou conta da oração. Foi exatamente ali que você começou a acreditar em uma mentira. A mentira de que eu não estava ouvindo. Permaneça comigo, porque ainda não contei a parte mais importante. Existe um detalhe que muda completamente essa história, e você precisa conhecê-lo antes que esta mensagem termine. Não saia agora. Você esperou tempo demais por essa resposta para desistir justamente neste momento. Continue ouvindo, porque daqui a pouco vou mostrar por que algumas das orações mais profundas da sua vida nunca chegaram aos meus ouvidos através das suas palavras. Elas chegaram através das suas lágrimas. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Mas ainda não chegou a hora de explicar. Primeiro, quero levar você para uma lembrança. Talvez você nem perceba qual é. Mesmo assim que ela voltar à sua memória, você vai entender por que trouxe esse peso durante tanto tempo. Continue comigo, porque o que aconteceu naquele dia ainda influencia a forma como você ora hoje. E quando essa lembrança encontrar a verdade que vou revelar, você nunca mais pensará que o céu permaneceu em silêncio, porque existe uma coisa que você ainda não sabe. Enquanto você acreditava que a sua oração havia terminado, ela apenas começava diante de mim. Continue comigo. Ainda não chegamos ao motivo pelo qual eu trouxe você até esta mensagem. E se você permanecer até o final, vai descobrir que a resposta que tanto procurou esteve diante dos seus olhos durante todo esse tempo. Mas primeiro, quero que você volte comigo para uma noite específica. Talvez você nem se lembre da data, mas eu lembro. Você estava cansado. Muito mais cansado do que deixava as pessoas perceberem. Durante o dia, você tentou parecer forte, sorriu quando era preciso, conversou normalmente, cumpriu as suas responsabilidades, mas, quando ficou sozinho, toda aquela força desapareceu. Foi naquele momento que você tentou falar comigo. Você fechou os olhos, respirou profundamente e começou a orar. Mas, antes que terminasse a primeira frase, as lágrimas chegaram. Você tentou continuar. Tentou organizar os pensamentos. Tentou encontrar palavras. Mas o coração falava mais alto do que a sua voz. Então, você fez silêncio. E foi justamente nesse instante que começou a acreditar que eu não tinha ouvido a sua oração. Não saia agora, porque ainda existe uma parte dessa história que você nunca enxergou. E ela muda completamente tudo o que você acreditou até hoje. Escute com atenção. Eu nunca esperei que você tivesse todas as palavras.
Nunca esperei uma oração perfeita. Nunca esperei um discurso bonito. O que eu sempre procurei foi um coração sincero. Você se lembra de Ana? Ela entrou no templo carregando uma dor que ninguém conseguia entender. Os seus lábios se moviam, mas quase nenhuma palavra podia ser ouvida. Mesmo assim, Deus conhecia cada clamor do coração dela. Agora pense nisso. Se Deus ouviu uma oração quase silenciosa naquele dia, por que você acredita que não ouviria a sua? Talvez essa seja a mentira que mais machucou a sua fé. Você começou a medir a minha presença pela velocidade das respostas. Quando elas demoravam, você imaginava que eu estava distante. Mas a espera nunca significou abandono. Continue comigo. Ainda não contei o mais importante. Existe uma razão pela qual algumas respostas parecem demorar. E quando você entender essa razão, vai perceber que muitas vezes eu estava protegendo você enquanto pensava que eu permanecia em silêncio. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Você já percebeu como as pessoas costumam ouvir apenas aquilo que é dito? Eu não. Eu também ouço aquilo que nunca foi falado. Eu ouvi aquele suspiro que ninguém percebeu. Eu ouvi a oração que terminou antes da última frase. Eu ouvi quando você apenas disse, Jesus. E não. Conseguiu continuar. Você acreditou que aquela oração ficou incompleta, mas ela nunca ficou. Porque eu conhecia o restante. Eu conhecia aquilo que você tentava colocar em palavras. Conhecia o medo que você escondia. Conhecia a preocupação que ocupava a sua mente. Conhecia o cansaço que ninguém ao seu redor enxergava. E conhecia também a esperança que ainda permanecia viva dentro de você, mesmo quando você acreditava que ela tinha acabado. Permaneça comigo. Porque, daqui a pouco, vou mostrar por que algumas das maiores respostas que Deus deu na Bíblia começaram exatamente depois de um tempo de silêncio. Quando você compreender isso, nunca mais confundirá silêncio com ausência. Não saia agora. Eu ainda não revelei a razão pela qual algumas das suas orações pareceram ficar em silêncio. Quando você entender isso, vai perceber que eu nunca estive distante. Continue comigo. Porque a resposta que você procura talvez esteja justamente naquilo que você nunca teve coragem de observar. Agora, quero que você pense em uma semente. Quando alguém a coloca na terra, o que acontece nos primeiros dias? Nada. Pelo menos é isso que parece. Quem olha de fora acredita que tudo continua igual. A terra permanece fechada. Não existe folha, não existe fruto, não existe sinal de vida. Mas, debaixo da superfície, algo está acontecendo. As raízes começam a crescer, em silêncio, sem aplausos, sem que ninguém perceba. Assim também acontece com muitas das orações que chegam até mim. Você olha para a superfície, eu vejo as raízes. Você olha para o relógio, eu olho para a eternidade. Você vê demora, eu vejo preparação. Talvez você tenha orado por uma porta, mas antes de abrir essa porta, eu precisava fortalecer você. Porque existem bênçãos que, se chegassem antes do tempo, machucariam o seu coração em vez de abençoá-lo. Continue ouvindo. Ainda existe uma verdade que preciso mostrar. E ela responde a uma pergunta que talvez você faça há muito tempo. Jesus, por que algumas respostas demoram tanto? Daqui a pouco vou responder. Mas primeiro, quero lembrar você de José. José tinha sonhos. Sonhos que eu mesmo permiti que existissem. Mas entre o sonho e o cumprimento, houve um poço, houve escravidão, houve injustiça, houve prisão. Imagine se José tivesse parado a caminhada no poço. Imagine se ele tivesse concluído que Deus o havia abandonado na prisão. Ele nunca teria visto o propósito que eu preparava. Percebe? O silêncio nunca significou abandono. Significou preparação. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo. Você olha para a sua vida e tudo parece parado.
mas eu continuo trabalhando onde os seus olhos não conseguem alcançar. Se esta mensagem já começou a fortalecer o seu coração, quero pedir uma coisa. Ainda não escreva nada. Daqui a pouco vou pedir que você faça um gesto simples de fé. Mas primeiro, permita que eu termine de mostrar aquilo que você ainda não enxergou. Continue comigo, porque a parte mais importante desta mensagem ainda está por vir. Agora, deixe-me fazer outra pergunta. Você se lembra da última vez em que disse: "Eu não consigo mais orar"? Talvez tenha sido porque estava cansado. Talvez porque já não sabia o que pedir. Ou talvez porque a dor era tão grande que qualquer palavra parecia pequena demais. Escute isso. Mesmo naquele dia, eu permaneci ouvindo você, porque o meu amor nunca dependeu da quantidade das suas palavras. Ele sempre encontrou você na sinceridade do seu coração. Lembra de Marta e Maria? Elas mandaram chamar por mim quando Lázaro ficou doente. Elas esperavam que eu chegasse imediatamente, mas eu demorei. E aquela demora parecia não fazer sentido. Enquanto elas choravam, eu já conhecia o milagre que ainda não conseguiam imaginar. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida. Você olha para a demora. Eu olho para aquilo que vou realizar. Você olha para o silêncio. Eu olho para o propósito. Você olha para o hoje. Eu já vejo o amanhã. Não pare de ouvir agora. Ainda existe uma parte desta mensagem que pode mudar completamente a forma como você conversa comigo. E quando chegarmos até ela, você nunca mais pensará que uma oração sincera foi esquecida pelo céu. Permaneça comigo. Ainda existe uma verdade que você precisa ouvir. E talvez ela seja a resposta pela qual você esperou durante anos. Não interrompa esta mensagem agora, porque muitas pessoas desistem justamente antes de compreender aquilo que pode fortalecer a fé delas. Eu não quero que isso aconteça com você. Continue ouvindo, porque o que vou revelar agora muda completamente a forma como você enxergará o silêncio de Deus. Você acredita que a sua oração terminou quando as palavras acabaram, mas foi justamente naquele instante que eu continuei ouvindo. Você não precisava dizer mais nada. As lágrimas falaram. O silêncio falou. O seu coração falou. E eu compreendi cada parte dele. Talvez você nunca tenha contado para ninguém o que aconteceu naquela noite. Você apenas apagou a luz, sentou na cama, olhou para o teto e tentou entender por que tudo parecia tão pesado. Você perguntou: "Jesus, o Senhor ainda está comigo?" Talvez tenha sido apenas um pensamento. Talvez nem tenha saído da sua boca, mas chegou até mim. Porque antes que qualquer palavra saia dos seus lábios, eu já conheço aquilo que existe dentro do seu coração. É por isso que você nunca precisou impressionar o céu com palavras bonitas. Eu nunca procurei discursos. Sempre procurei sinceridade. Agora, pense em Davi. Quantas vezes ele começou um salmo chorando, sem entender o que Deus estava fazendo? Ele fazia perguntas, esperava, clamava. Às vezes parecia que o céu permanecia em silêncio. Mas Davi continuava, voltando para Deus. Sabe por quê? Porque ele aprendeu uma verdade que quero ensinar você hoje. A oração não existe apenas para mudar circunstâncias. Ela existe para aproximar o seu coração do meu. Muitas vezes, enquanto você esperava que eu mudasse a situação, eu estava fortalecendo você para atravessá-la. Existe uma diferença enorme, porque há batalhas que desaparecem e há batalhas que transformam você. Continue comigo. Ainda não chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Daqui a pouco, vou mostrar porque algumas das respostas que você tanto pediu chegaram de uma forma que você nunca percebeu. Antes disso, quero pedir uma coisa. Se esta mensagem já está fortalecendo a sua fé, escreva amém nos comentários. Talvez você pense que é apenas uma palavra, mas ela pode ser exatamente o incentivo que outra pessoa precisava encontrar hoje. E continue ouvindo.
Ainda não revelei aquilo que prometi no início. Agora deixe-me perguntar. Você já percebeu quantas vezes pediu que eu removesse um problema, quando, na verdade, eu queria mostrar que nunca deixei você enfrentá-lo sozinho? Talvez você tenha chamado aquele período de abandono. Eu chamo de caminhada, porque nenhum passo que você deu aconteceu longe da minha presença. Mesmo quando você não conseguiu sentir, mesmo quando duvidou, mesmo quando pensou em desistir, eu permaneci ao seu lado. E existe uma lembrança que você ainda não consegue entender, mas ela será a chave para tudo que vou revelar a seguir. Não saia agora, porque a partir deste momento, esta mensagem começa a responder as perguntas que você nunca conseguiu fazer em voz alta. Continue comigo. Ainda não revelei a parte desta mensagem que mais precisava chegar ao seu coração. E eu preciso que você permaneça até o final, porque o que vou mostrar agora pode responder uma pergunta que você faz há muito tempo, mesmo sem perceber. Escute com atenção. Você acredita que as suas maiores orações foram aquelas que fizeram você chorar, mas não foram. As maiores orações da sua vida foram aquelas que ninguém percebeu. Foram aquelas em que você permaneceu em silêncio. Enquanto todos imaginavam que estava tudo bem, o seu coração estava clamando por socorro. Eu ouvi cada uma delas. Agora deixe-me levar você para outra lembrança. Você acordou antes do despertador, olhou para o relógio, tentou voltar a dormir, mas a sua mente não parava. Você começou a pensar em tudo ao mesmo tempo, na família, no trabalho, na saúde, nas contas, no futuro. Quanto mais tentava descansar, mais pesado tudo parecia ficar. Então você apenas olhou para o teto e suspirou. Você talvez nem tenha percebido, mas aquele suspiro chegou até mim como uma oração, porque eu nunca ouvi apenas aquilo que saiu da sua boca. Eu também ouvi aquilo que saiu do seu coração. Continue ouvindo. Ainda existe uma verdade que preciso revelar. E ela pode mudar completamente a maneira como você encara essas madrugadas em que o sono não chega. Você já percebeu que as pessoas costumam enxergar apenas aquilo que acontece durante o dia? Mas eu conheço as suas madrugadas. Conheço aquele momento em que você pega o celular apenas para distrair a mente. Conheço as vezes em que você levanta para beber água, mesmo sabendo que não era sede, era preocupação. Conheço quando você abre a janela, olha para o céu e apenas pensa: Jesus, até quando? Talvez você nem tenha pronunciado o meu nome. Mesmo assim, eu ouvi, porque eu sempre estive ali. Agora, pense em uma criança. Quando ela acorda assustada durante a noite, nem sempre consegue explicar o que aconteceu. Às vezes, ela apenas chama pelo pai. Outras vezes, nem isso consegue. Ela apenas chora. E o pai entende. Você acredita que eu faria menos do que um pai terreno? Nunca. Se um pai consegue compreender o choro de um filho, quanto mais eu compreendo o coração daqueles que caminham comigo. Não tenha pressa. Ainda não chegamos ao ponto principal desta mensagem. Existe uma resposta que você esperou durante anos, e ela está mais perto do que imagina. Permaneça comigo. Porque daqui a pouco, você vai descobrir que algumas das maiores respostas que eu dei à sua vida começaram muito antes de você perceber que elas estavam chegando. Agora quero perguntar outra coisa. Você lembra daquela oração que fez dizendo: se for da tua vontade? Você pensou que estava entregando. Mas, quando os dias passaram, voltou a tentar controlar tudo outra vez. Eu compreendo. Porque esperar nunca foi fácil. Abraão também esperou. José esperou. Davi esperou. Os discípulos esperaram. Nenhum deles gostava da espera, mas todos descobriram uma verdade. Enquanto eles esperavam, eu continuava trabalhando. Talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. Enquanto você olha para o relógio, eu continuo preparando o tempo certo. Enquanto você olha para a porta fechada, eu continuo preparando aquilo que existe do outro lado. Enquanto você olha para o silêncio, eu continuo ouvindo cada oração.
Não saia agora. Ainda falta a parte mais importante. Daqui a pouco, vou mostrar por que houve momentos em que eu não respondi exatamente como você pediu. E quando você compreender isso, talvez seja a primeira vez que agradecerá até pelas orações que pareciam não ter sido respondidas. Continue comigo. Não deixe esta mensagem agora, porque ainda existe uma verdade que você precisa ouvir. E talvez ela seja exatamente a resposta que o seu coração esperava há muito tempo. Se você permanecer até o final, vai entender por que eu nunca desperdicei uma única lágrima que caiu dos seus olhos. Escute com atenção. Você já percebeu que existem orações que nunca saem da nossa memória? Talvez você nem se lembre das palavras, mas nunca esqueceu o sentimento. Foi aquela oração feita dentro do carro, antes de entrar em casa. Você ficou alguns minutos parado, com as mãos no volante, sem ligar o rádio, sem olhar o celular. Você apenas respirava, tentando encontrar forças para continuar. Ninguém viu aquele momento, mas eu estava ali. Talvez tenha sido quando você fechou a porta do banheiro, porque era o único lugar onde conseguiria chorar sem que ninguém percebesse. Você lavou o rosto, olhou para o espelho, respirou fundo, sorriu e saiu como se estivesse tudo bem. Mas eu vi aquilo que ninguém viu. Talvez tenha sido naquela madrugada, quando você abriu a Bíblia procurando uma resposta, leu alguns versículos, voltou, leu novamente, mas a sua mente estava tão cansada que você fechou a Bíblia sem conseguir continuar. Você pensou, talvez Deus não esteja me ouvindo, mas eu nunca deixei de ouvir você. Continue comigo. Ainda não revelei a parte mais importante desta mensagem, porque existe um detalhe que muda completamente essas lembranças. Você acreditava que estava sozinho em todos esses momentos. Nunca esteve. Enquanto você enxugava as lágrimas, eu permaneci ao seu lado. Enquanto você tentava esconder a dor das pessoas, não precisava escondê-la de mim, porque eu já conhecia aquilo que existia dentro do seu coração. Agora pense em Hagar. Ela estava sozinha no deserto, sem respostas, sem direção, sem forças. Ela acreditava que ninguém via o sofrimento dela, mas Deus a encontrou. E, depois daquele encontro, ela chamou o Senhor de o Deus que me vê. Talvez seja isso que você precise lembrar hoje. Antes mesmo de pedir, eu já estava vendo. Antes da primeira lágrima, eu já conhecia a sua dor. Antes da primeira oração, eu já sabia da batalha que você enfrentaria. E nunca desviei o olhar de você. Permaneça comigo. Ainda não chegamos ao ponto principal. Existe uma revelação que vai responder por que algumas das suas orações demoraram tanto para fazer sentido. Mas, antes disso, quero pedir uma coisa. Se esta mensagem está fortalecendo a sua fé, inscreva-se no canal. Ainda temos muitas conversas pela frente. E acredito que as próximas mensagens também poderão fortalecer o seu coração. Agora continue ouvindo, porque aquilo que vou revelar a seguir é uma das maiores verdades que alguém pode descobrir sobre a oração. Você sempre acreditou que orar era convencer Deus a agir, mas nunca foi isso. A oração sempre foi o lugar onde Deus começa a transformar o coração de quem ora. Quando você entender essa diferença, nunca mais entrará na minha presença da mesma maneira. E daqui a pouco, vou mostrar por que algumas respostas de Deus chegaram exatamente no dia em que você já tinha perdido a esperança. Não saia agora. A resposta que você esperou durante tanto tempo está mais perto do que imagina. Não pare agora. Você chegou até aqui por uma razão, mas ainda não ouviu a verdade que prometi revelar no início desta mensagem. Continue comigo, porque nos próximos minutos vou mostrar algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga todas as orações que pensou que ficaram sem resposta. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas existe uma diferença entre uma oração que ainda não foi respondida e uma oração que Deus abandonou.
eu nunca abandonei nenhuma oração sincera. Nenhuma. Nem aquela que você fez quando era criança. Nem aquela que fez há poucos dias. Nem aquela que você já até esqueceu. Porque enquanto você esquece, eu continuo lembrando. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Você consegue lembrar de quantas vezes disse: Jesus, só me dá um sinal? Talvez ninguém tenha ouvido essa frase. Talvez ela nunca tenha saído da sua boca. Mas eu ouvi. Você estava cansado. Não queria mais explicações. Queria apenas saber que eu continuava perto. Escute isso. Eu nunca deixei de estar. Foi você quem começou a procurar a minha presença apenas nas respostas. E eu sempre estive também durante a espera. Continue ouvindo. Ainda não revelei a parte que mais vai tocar o seu coração. Porque existe uma cena da sua vida que você interpreta de uma maneira completamente diferente da minha. Você olha para aquele dia e enxerga uma oração que não foi respondida. Eu olho para o mesmo dia e vejo um livramento. Você olha para uma porta fechada. Eu vejo um caminho do qual preservei você. Você olha para um atraso. Eu vejo um tempo de preparação. Você olha para uma despedida. Eu vejo algo que impediria você de viver aquilo que preparei mais à frente. Percebe? Nem toda resposta de Deus chega dizendo sim. Às vezes ela chega protegendo você, mesmo quando você não entende. Agora pense nos discípulos. Quantas vezes eles olharam para uma situação e acreditaram que tudo tinha acabado? Quando o mar ficou agitado, pensaram que morreriam. Quando me viram na cruz, pensaram que a esperança tinha terminado. Quando o sepulcro foi fechado, acreditaram que a história havia chegado ao fim. Mas aquilo que eles chamavam de fim, eu chamava de começo. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida. Você está chamando de fim aquilo que eu ainda estou escrevendo. Não saia agora. Ainda existe uma revelação que preciso colocar no seu coração. E ela responderá a uma pergunta que talvez você nunca teve coragem de fazer. Antes disso, quero pedir uma coisa. Se esta mensagem está falando com você, escreva amém nos comentários. Eu acredito que Deus pode usar o seu testemunho para fortalecer a fé de outra pessoa que também está esperando uma resposta. E permaneça comigo. Porque a parte mais importante ainda não chegou. Agora quero que você imagine uma criança caminhando ao lado do pai. Enquanto ela segura a mão dele, não entende para onde está indo, mas continua andando. Não porque conhece o caminho, mas porque conhece quem está conduzindo. É exatamente isso que eu desejo ensinar você. A sua paz nunca dependeu de entender todos os caminhos. Ela depende de confiar em quem segura a sua mão. E daqui a pouco, vou mostrar por que houve uma oração específica que mudou a sua vida, mesmo parecendo que nunca foi respondida. Quando você compreender isso, talvez seja a primeira vez que agradecerá até pelos dias em que o céu pareceu permanecer em silêncio. Permaneça comigo. Não deixe esta mensagem agora. Você chegou longe demais para sair justamente antes da resposta que pode mudar a maneira como você enxerga a sua história. Continue ouvindo, porque aquilo que vou revelar agora talvez seja uma das maiores verdades que você já ouviu sobre a oração. Durante muito tempo, você acreditou que eu respondia apenas quando mudava as circunstâncias. Mas deixa eu mostrar algo que você nunca percebeu. Existiram momentos em que a minha resposta não mudou imediatamente o problema. Ela mudou você. E foi essa mudança que sustentou a sua vida até que o milagre chegasse. Talvez você nunca tenha percebido, mas houve uma época em que qualquer dificuldade fazia você pensar em desistir. Hoje, você enfrenta batalhas muito maiores e continua de pé. Você sabe por quê? Porque enquanto você orava para que eu mudasse a situação, eu fortalecia o seu coração. Continue comigo. Ainda não contei a parte mais importante desta mensagem. Existe uma oração específica que continua ecoando diante do Pai. E, quando você descobrir qual foi, vai entender por que nunca esteve sozinho. Agora, pense em Elias. Depois de enfrentar centenas de profetas,
depois de testemunhar um grande milagre. Ele se sentou debaixo de uma árvore, cansado, sem forças, e desejou que tudo terminasse. Talvez você conheça esse tipo de cansaço. Não é apenas físico, é um cansaço da alma. Você continua caminhando, mas parece que cada passo pesa mais do que o anterior. Você continua sorrindo, mas por dentro já não sabe quanto tempo conseguirá continuar. Escute-me. Eu nunca desprezei esse tipo de dor. Antes de pedir qualquer coisa a Elias, eu cuidei dele. Dei descanso, dei alimento. Depois falei ao seu coração. Percebe? Nem sempre a primeira resposta de Deus é uma mudança na situação. Às vezes, a primeira resposta é fortalecer você. Talvez isso tenha acontecido sem que percebesse. Você pediu que eu removesse um problema. Mas, antes, eu comecei restaurando a sua esperança. Você pediu uma resposta. Eu comecei curando o seu coração. Você pediu um caminho. Eu comecei segurando a sua mão. Não pare agora. Ainda falta a revelação que prometi desde o início. E ela pode transformar completamente a sua forma de conversar comigo. Se esta mensagem já fez você lembrar de alguma oração que parecia esquecida, guarde essa lembrança por mais alguns minutos. Porque, antes do final, vou mostrar por que Deus nunca desperdiça uma oração feita com sinceridade. E existe uma razão muito especial para isso. Agora quero perguntar uma coisa. Você já agradeceu por alguma oração que Deus não respondeu do jeito que você queria? Talvez não, porque ainda não conhecia toda a história. Mas houve portas que permaneceram fechadas para proteger você. Houve caminhos que eu não permiti que você seguisse. Houve encontros que não aconteceram. Houve despedidas que impediram dores ainda maiores. Você enxergava apenas o presente. Eu já contemplava o futuro. Continue ouvindo, porque o que vou revelar a seguir é o ponto em que tudo começa a fazer sentido. A oração, o silêncio, a espera, as lágrimas. Tudo isso está ligado por uma única verdade. E quando você compreendê-la, talvez nunca mais ore da mesma maneira. Continue comigo. Agora, não pare. Você chegou exatamente ao momento que prometi desde o início desta mensagem. Se você permanecer até o final, vai compreender por que algumas das maiores respostas que eu dei à sua vida chegaram quando você acreditava que o céu permanecia em silêncio. Escute com muita atenção, porque esta talvez seja a parte que Deus queria colocar no seu coração hoje. Durante muito tempo, você acreditou que a sua maior oração era aquela que você fez de joelhos, mas não era. A sua maior oração foi aquela em que você já não tinha forças para dizer absolutamente nada. Foi naquele silêncio que você foi mais sincero do que nunca. Você não tentou parecer forte, não tentou esconder a dor, não tentou encontrar palavras bonitas. Você apenas permaneceu diante de mim. E sabe por que aquele momento foi tão importante? Porque foi naquele dia que você deixou de confiar nas suas palavras e começou, sem perceber, a descansar no meu cuidado. Continue ouvindo. Ainda existe uma verdade maior. E ela responde definitivamente porque algumas respostas demoraram tanto. Agora pense em uma criança. Quando ela está assustada, ela não explica tudo no que sente. Ela apenas corre para os braços do pai. Nem sempre consegue falar. Às vezes, ela apenas chora. E o pai compreende. Foi exatamente isso que aconteceu entre nós. Você acreditava que precisava explicar tudo. Mas eu já conhecia aquilo que estava machucando o seu coração. Conhecia o medo que você nunca contou para ninguém. Conhecia a ansiedade que fazia você perder o sono. Conhecia a saudade. Conhecia a culpa. Conhecia até mesmo aquela pergunta que você tinha vergonha de fazer. Jesus, o Senhor ainda está comigo? Escute a minha resposta. Eu nunca saí do seu lado, nem por um único instante. Quando você entrou naquele hospital, eu estava. Quando recebeu aquela notícia que fez o seu coração tremer, eu estava. Quando você
Pensou que não conseguiria continuar. Eu estava. Quando ninguém percebeu que você estava desmoronando por dentro, eu estava. Você nunca caminhou sozinho. Nunca. Permaneça comigo. Ainda não terminei. Existe uma pergunta que talvez tenha acompanhado você durante muitos anos. Se Jesus estava comigo, por que ele não respondeu imediatamente? Daqui a pouco vou responder essa pergunta. Mas antes, quero pedir algo. Se esta mensagem já falou profundamente ao seu coração, escreva amém nos comentários. Talvez hoje exista alguém lendo os comentários, precisando encontrar um único motivo para continuar acreditando. O seu amém pode ser esse motivo. Agora continue ouvindo, porque o que vem a seguir é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Nem sempre o maior milagre é receber exatamente aquilo que você pediu. Muitas vezes, o maior milagre é descobrir que, enquanto você esperava uma resposta, eu estava transformando você na pessoa que seria capaz de receber aquilo que eu preparei. Você enxergava apenas o pedido, eu enxergava o propósito. Você olhava para o relógio, eu preparava o tempo. Você olhava para o problema, eu preparava o testemunho. E quando você compreender completamente essa verdade, vai perceber que nenhuma oração sincera foi ignorada, nem aquela feita entre lágrimas, nem aquela feita em silêncio, nem aquela que você acreditou que terminou sem resposta. Porque, diante de mim, ela continua viva. Não interrompa esta mensagem agora. Você esperou até aqui, e eu preciso que permaneça comigo por mais alguns minutos, porque aquilo que vou revelar agora é a resposta que muitas pessoas procuram durante anos. Continue ouvindo. Ainda existe uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você conversa comigo. Agora, escute atentamente. Você já perguntou: Jesus, se o Senhor ouviu a minha oração, por que nada mudou? Talvez essa pergunta tenha machucado o seu coração durante muito tempo. E hoje, quero responder. Nem sempre aquilo que parece demora é demora. Às vezes, é cuidado. Você enxergava apenas aquilo que estava diante dos seus olhos, mas eu já enxergava aquilo que aconteceria meses depois, anos depois. Você me pedia uma resposta imediata. Eu preparava um futuro que você ainda não conseguia imaginar. Pense em Lázaro. Quando a notícia chegou até mim, todos esperavam que eu fosse imediatamente, mas eu esperei. Quem estava ao redor pensou que eu havia chegado tarde demais. Marta pensou. Maria pensou. Os discípulos pensaram. Todos olharam para o relógio. Mas eu olhava para algo maior. Aquilo que parecia atraso era o momento exato para revelar a glória de Deus. Talvez hoje você também esteja olhando apenas para o relógio. Você conta os dias, conta os meses, talvez até os anos, e pergunta: Jesus, até quando? Escute-me. O Pai nunca chega atrasado, e eu nunca perdi o controle da sua história, nem por um segundo. Continue comigo. Ainda falta a parte mais importante, porque existe uma pergunta que você nunca fez, e ela muda tudo. Você sempre perguntou: por que Deus não respondeu? Mas quase nunca perguntou: em quem Deus está me transformando enquanto eu espero? Percebe a diferença? Enquanto você olhava para o milagre, eu trabalhava no coração que iria recebê-lo. Enquanto você pedia uma porta aberta, eu preparava você para atravessá-la. Enquanto você pedia força, eu permitia situações que fariam essa força nascer. Nada foi desperdiçado, nem as lágrimas, nem as noites sem dormir, nem os dias em que você acreditou que estava sozinho. Tudo foi visto, tudo foi conhecido, tudo passou pelas minhas mãos. Agora deixe-me revelar algo que talvez surpreenda você. Houve dias em que você pensou: hoje Deus não falou comigo. Mas, naquele mesmo dia, eu falei através de uma pessoa, falei através de uma palavra, falei através de um livramento que você nunca percebeu. Falei através de uma porta que não se abriu, porque nem todo não é rejeição. Às vezes, o não é proteção. Permaneça comigo.
ainda não chegamos ao momento que mais vai tocar o seu coração. Se esta mensagem já fez você lembrar de alguma oração que parecia esquecida, não deixe essa lembrança escapar. Porque, antes desta mensagem terminar, vou mostrar por que existe uma oração da sua vida que Deus nunca deixou de responder, mesmo quando você acreditava que tudo permanecia em silêncio. Continue ouvindo. O melhor ainda está por vir. Continue comigo. Agora, não saia. Você chegou exatamente ao momento que prometi desde o início desta mensagem. E eu preciso que você escute até a última palavra, porque o que vou revelar agora pode mudar para sempre a maneira como você enxergará as suas orações. Respire por um instante e escute com o coração. Você passou muito tempo acreditando que a oração mais importante da sua vida foi aquela em que você mais falou. Mas não foi. A oração que mais tocou o meu coração foi aquela em que você já não tinha mais forças para fingir. Foi quando você deixou de tentar parecer forte. Foi quando o orgulho caiu. Foi quando você percebeu que não conseguiria caminhar sozinho. Talvez você não se lembre, mas eu lembro. Você apenas disse: Jesus, eu não aguento mais. Foram poucas palavras, mas havia uma vida inteira dentro delas. Você não tentou impressionar o céu. Você apenas foi sincero. E é exatamente aí que muitas pessoas se confundem. Elas pensam que eu procuro palavras perfeitas. Nunca procurei. Eu procuro corações quebrantados. Foi assim com Davi. Foi assim com Pedro. Foi assim com a mulher que lavou os meus pés com lágrimas. Foi assim com o ladrão na cruz. Nenhum deles fez uma oração longa. Nenhum deles encontrou as palavras perfeitas. Mas todos encontraram a minha graça. Continue ouvindo. Ainda não revelei a parte mais profunda desta mensagem. Porque existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Você sempre me pediu que eu mudasse a sua vida. Mas já pensou que, antes disso, eu queria curar aquilo que fazia você sofrer? Porque uma bênção não cura um coração ferido. Dinheiro não cura um coração ferido. Sucesso não cura um coração ferido. Reconhecimento não cura um coração ferido. Somente a minha presença pode fazer isso. Talvez seja por isso que eu demorei tanto em algumas respostas. Não porque ignorei a sua oração, mas porque, se eu entregasse aquilo que você pedia antes de restaurar o seu coração, você continuaria carregando a mesma dor. Eu não queria apenas responder ao seu pedido. Eu queria restaurar você por inteiro. Agora pense em Pedro. Depois de me negar 3 vezes, ele acreditava que tudo havia terminado. Talvez você também tenha pensado isso sobre a sua própria história. Talvez tenha acreditado que errou demais, que falhou demais, que orou pouco, que se afastou, que decepcionou a Deus. Mas, escute-me, eu nunca defini Pedro pela sua pior noite. Eu o defini pelo propósito que o Pai tinha para ele. E eu também não defino você pelas suas quedas. Eu vejo aquilo que a minha graça ainda fará na sua vida. Não saia agora. Ainda falta a revelação que fecha toda esta mensagem. Daqui a pouco, você vai entender por que existe uma oração que Deus respondeu no mesmo instante em que você a fez. Mesmo que você nunca tenha percebido. Continue comigo, porque essa verdade pode libertar você de um peso que carrega há muito tempo. Continue comigo, não saia agora. Você esperou até este momento. E a verdade que vou revelar pode mudar completamente a maneira como você enxergará tudo o que viveu até hoje. Escute atentamente. Durante muito tempo, você acreditou que eu estava em silêncio. Mas existe uma diferença entre silêncio e ausência. Eu nunca estive ausente. Enquanto você esperava uma resposta, eu sustentava você para que não desistisse. Enquanto você perguntava: Jesus, por quê? Eu já conhecia o dia em que você olharia para trás e entenderia que eu nunca havia soltado a sua mão. Talvez você não consiga perceber isso agora, mas pense por um instante. Quantas vezes você disse: eu não vou conseguir continuar? E continuou. Quantas vezes acreditou que aquela dor acabaria com você? E ela não acabou. Quantas vezes pensou que perderia completamente a esperança? Mas alguma coisa dentro de você
ainda fazia você levantar da cama. Você sabe o que era essa força. Era a minha presença sustentando você, mesmo quando você não conseguia senti-la. Continue ouvindo. Ainda não terminei. Existe uma última revelação que preciso colocar no seu coração. E ela responde definitivamente porque eu ouvi aquela oração feita em silêncio. Agora pense em uma mãe segurando a mão de um filho pequeno enquanto atravessa uma rua movimentada. A criança olha para todos os lados. Tem medo. Não entende o caminho. Mas continua andando. Não porque conhece a direção. Continua porque alguém maior está segurando a sua mão. Foi exatamente isso que aconteceu com você. Houve momentos em que a sua fé era pequena, mas a minha fidelidade nunca diminuiu. Houve dias em que você quase desistiu de orar, mas eu nunca desisti de cuidar de você. Houve noites em que você acreditou que estava caminhando sozinho, mas eu permaneci ao seu lado. Você talvez nunca perceba quantas vezes foi protegido de situações que jamais chegaram até você. Quantas portas permaneceram fechadas, porque atrás delas existia uma dor que o Pai não permitiu que alcançasse a sua vida. Quantas decisões você quase tomou, e eu conduzi os seus passos para outro caminho. Você chama algumas dessas coisas de coincidência. Eu as chamo de cuidado, porque o meu amor por você nunca dependeu daquilo que você conseguia enxergar. Agora, escute esta verdade. Ela pode libertar você. A oração que mudou a sua vida não foi aquela em que você pediu uma bênção. Não foi aquela em que pediu uma porta aberta. Não foi aquela em que pediu um milagre. A oração que mudou a sua vida foi aquela em que, mesmo sem entender, você decidiu continuar confiando. Foi naquele dia que algo começou a mudar dentro de você. Talvez nada tenha mudado ao seu redor, mas o seu coração começou a aprender a descansar. E um coração que aprende a descansar em Deus consegue atravessar tempestades que antes o destruiriam. Não pare agora. Falta muito pouco. Existe apenas uma verdade que ainda preciso revelar, e ela será a resposta definitiva para a pergunta que abriu esta mensagem. Quando você ouvir essa última verdade, vai compreender por que nenhuma oração sincera jamais foi esquecida diante do céu. Não saia agora. Por favor, permaneça comigo por mais alguns minutos. Você chegou até aqui, e seria uma pena terminar esta mensagem sem ouvir a verdade que explica tudo o que conversamos desde o início. Escute com atenção, porque talvez esta seja a primeira vez que você vai enxergar a sua própria história pelos meus olhos. Durante muito tempo, você olhou para a sua vida e viu apenas as orações que pareciam não ter resposta. Eu olhei para essa mesma história e vi todas as vezes em que o Pai sustentou você. Você lembra das lágrimas. Eu lembro de cada livramento. Você lembra das noites em claro. Eu lembro das manhãs em que dei forças para você levantar. Você lembra das portas fechadas. Eu lembro de todas as portas erradas que nunca deixei você abrir. Você lembra da espera. Eu lembro do propósito. Percebe a diferença? Você enxergava apenas aquilo que perdeu. Eu enxergava aquilo que estava preservando. Talvez hoje você ainda carregue uma pergunta. Jesus, a minha oração foi respondida? Escute a minha resposta. Sim. Talvez não da maneira que você imaginava. Talvez não no tempo que você esperava. Mas nenhuma oração sincera ficou esquecida diante do Pai. Nenhuma. Porque, antes mesmo de você terminar de falar, eu já conhecia o que existia dentro do seu coração. Antes da sua primeira lágrima cair, eu já sabia como iria sustentar você. Antes da primeira noite difícil, eu já preparava a esperança que impediria você de desistir. Você nunca esteve sozinho, nem por um instante. Mesmo quando todos foram embora, eu permaneci. Mesmo quando ninguém acreditou em você, eu permaneci. Mesmo quando você perdeu as forças, eu permaneci. Mesmo quando você duvidou de mim,
Eu permaneci. Porque o meu amor nunca dependeu da intensidade da sua fé. O meu amor sempre dependeu de quem eu sou. Continue comigo. Agora falta muito pouco. Ainda existe uma última verdade. E talvez ela seja a mais importante desta mensagem. Mas antes, quero pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, escreva Amém nos comentários. Não faça isso apenas por hábito. Faça como uma forma de dizer: Jesus, eu continuo confiando. Talvez alguém leia essa palavra e encontre coragem para fazer a mesma oração. Agora escute. Existe uma cena que nunca saiu da minha memória. Naquele dia, você acreditou que estava completamente sozinho. Olhou ao redor. Ninguém entendia a sua dor. Você pensou: nem Deus está me ouvindo. Foi exatamente naquele momento que eu estava mais perto do que nunca. Porque eu nunca me aproximo apenas quando você vence. Eu me aproximo principalmente quando você já não consegue caminhar sozinho. Foi assim durante toda a minha caminhada na Terra. Eu me aproximava dos cansados, dos rejeitados, dos que choravam, dos que acreditavam que não tinham mais esperança. E continuo fazendo o mesmo hoje. Se você ainda está ouvindo esta mensagem, não foi para lembrar da sua dor. Foi para lembrar de uma verdade que talvez o sofrimento tenha tentado apagar. Você continua sendo amado. Você continua sendo visto. Você continua sendo cuidado. E nenhuma lágrima derramada em minha presença foi desperdiçada. Permaneça até o final. Porque existe apenas uma última coisa que quero colocar no seu coração. E ela será a resposta definitiva para toda a oração feita em silêncio. Agora, antes de esta mensagem terminar, não saia. Você permaneceu comigo até aqui. E existe uma última verdade que preciso colocar no seu coração. Talvez seja a mais importante de todas. Durante toda esta mensagem, você esperava descobrir se eu realmente ouvi a sua oração. Agora você já sabe. Eu ouvi. Ouvi quando as palavras saíram. Ouvi quando elas desapareceram. Ouvi quando você apenas suspirou. Ouvi quando o silêncio parecia dizer muito mais do que qualquer frase. Nunca existiu uma oração sincera que deixasse de chegar até mim. Nunca. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez algumas perguntas continuem dentro do seu coração. Mas quero que você nunca mais esqueça uma coisa. A espera nunca significou abandono. O silêncio nunca significou ausência. As lágrimas nunca significaram que eu tinha desistido de você. Enquanto você chorava, eu permanecia. Enquanto você esperava, eu permanecia. Enquanto você tentava entender, eu permanecia. Porque foi isso que prometi. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Essa promessa continua viva, hoje, amanhã e em todos os dias da sua caminhada. Agora deixe-me pedir uma coisa. Quando esta mensagem terminar, não volte imediatamente para a correria do dia. Fique alguns instantes em silêncio. Feche os olhos. Respire profundamente. E fale comigo. Não tente encontrar palavras bonitas. Não tente fazer uma oração perfeita. Apenas abra o seu coração. Fale exatamente como você está. Se estiver feliz, conte para mim. Se estiver cansado, conte para mim. Se estiver com medo, conte para mim. Se estiver sem forças, conte para mim. Eu nunca rejeitei um coração sincero. Nunca. Agora quero pedir um gesto simples. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários. Talvez você nunca saiba, mas uma única palavra pode fortalecer alguém que entrou neste vídeo acreditando que Deus já não o escutava. Se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se no canal. Ative o sino. Ainda existem muitas verdades da Palavra de Deus que quero compartilhar com você. E acredito que elas continuarão fortalecendo a sua caminhada. Se, enquanto ouvia esta mensagem, veio o nome de alguém ao seu coração, compartilhe este vídeo.
Talvez essa pessoa esteja vivendo exatamente a batalha que você enfrentou. E Deus pode usar esta mensagem para lembrar a ela que nenhuma oração sincera é esquecida. Agora, quero deixar apenas uma última frase no seu coração. Da próxima vez que você pensar que o céu permaneceu em silêncio, lembre-se do que ouviu hoje. Eu nunca deixei de escutar você, nem por um segundo. Mesmo quando ninguém mais compreendia suas lágrimas, eu compreendia. Mesmo quando ninguém mais via a sua dor, eu via. Mesmo quando você acreditava que estava caminhando sozinho, eu continuava ao seu lado. Então, siga em paz. Continue confiando. Continue orando. Continue caminhando. Porque a sua história ainda não terminou. E enquanto você continuar segurando a minha mão, sempre existirá esperança. Que a paz do Pai esteja sobre a sua vida. Até a nossa próxima mensagem. Antes de ir embora, eu quero pedir apenas uma última coisa. Se esta mensagem falou com o seu coração, não passe por ela como se fosse apenas mais um vídeo. Escreva amém nos comentários. Não porque eu precise dessa palavra, mas porque quando você escreve amém, você declara diante de Deus: eu continuo confiando, mesmo sem entender. Talvez alguém entre nesta página daqui a alguns minutos completamente sem esperança, e o seu comentário seja a primeira coisa que essa pessoa veja. Você pode nunca conhecer essa pessoa nesta terra, mas Deus pode usar a sua fé para levantar um coração que estava prestes a desistir. Agora, se você deseja continuar ouvindo mensagens como esta, inscreva-se no canal, porque esta não será a última conversa que teremos. Ainda existem muitas verdades da Palavra de Deus que quero colocar no seu coração. Ative também o sino. Assim, sempre que uma nova mensagem for publicada, você poderá recebê-la imediatamente. E quero fazer um último pedido. Se, enquanto você ouvia esta mensagem, Deus colocou o nome de alguém no seu coração, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não ignore isso. Talvez ela esteja fazendo em silêncio a mesma oração que um dia você fez. E talvez esta seja a resposta que ela estava esperando. Agora, antes de fechar este vídeo, não volte imediatamente para a correria. Feche os seus olhos por alguns segundos e diga apenas: Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Se essa for a única frase da sua oração hoje, ela já será suficiente, porque eu nunca procurei palavras perfeitas. Eu sempre procurei um coração sincero. Que a minha paz permaneça com você. E nunca se esqueça desta verdade. Eu ouvi cada oração, até aquelas que terminaram em silêncio.